Salve, salve, simpatia! Eu sou Marcos Cordeiro, professor da Unesp do Campos de Marília. Simpatia, salve, salve! Eu sou André Ancona Lopes. Nós somos do canal da Ideia Chama. Seja muito bem-vindo. E falando em chama, o nosso programa hoje é sobre o quê, Marcos? Uma vez mais, queimada, desmatamento e mentira. Porque aqui a gente brinca com mentira. Você já sabe, mas isso a gente deixa para falar no final. Vamos dar continuidade à discussão iniciada no nosso vídeo anterior. Para quem não sabe, a palavra poceiro diz respeito àquelas famílias pobres e muitas vezes são indígenas aculturados que se cristianizaram. E aí ele vive naquela região, nasceu naquela região, e ele é sempre ameaçado por alguém que chega com um papel. E esse papel é utilizado para expulsá-lo e muitas vezes até para matá-lo. Para ter ideia, aqui no oeste do estado de São Paulo, se conta a história de que jagunços chegavam na terra de um poceiro, matavam ele e a família, jogavam num poço e depois cobriam o poço de terra. Agora imagine na Amazônia onde ninguém está vendo nada. Existe uma série de rios ao longo do interior do Brasil que tem nomes. Rio Vermelho, rio que sempre tem alguma reminiscência ao sangue, é justamente por conta disso. Esse papel que você mencionou é um papel que ele é falso, é um papel fajuto. Ele é um papel que ele é forjado e ele não tem valor jurídico. E ele consegue dar a aparência, por ser uma falsificação, que ele tem algum valor jurídico. O fenômeno de grilagem é que antes, para o papel parecer mais antigo, eles colocavam em arcas, em caixas, com grilos. O grilo fica pulando no papel. Na medida que ele vai pulando com aquela patinha, ele vai furando o papel. E o grilo também come um pouquinho do papel e vai defecando. As fezes do grilo, como são ácidas, envelhecem o papel. Então, eles punham os papéis nessas arcas cheias de grilos e, após um curto período de tempo, o papel estava envelhecido, autenticado, entre aspas, pelo tempo. Uma prática que é comum ao lado da capital da República. Esse fenômeno de grilagem, ele existe. Com esse papel falso, o grileiro ele pode registrar esse documento em um cartório, pede uma cópia autenticada desse cartório e, misteriosamente, os arquivos desse cartório, em algum momento, se perderam, pegaram fogo, alguma coisa do tipo. Hoje, com cartórios integrados com documento eletrônico, isso fica mais complicado de fazer, porque o registro que está no cartório, ele deixa de estar só fisicamente localizado ali. Isso é uma ação que é recorrente na história do Brasil. Tem uma coisa interessante acerca de grilagem de terra, que eu não saberia dizer como é hoje. Em muitos casos, o cartorário é cúmplice, o delegado de polícia é cúmplice, o oficial da polícia no local também é cúmplice. E quem comandaria uma rede tão grande para o roubo de terras? O presidente se associou a todo tipo de criminoso, como os garimpeiros, por exemplo. A questão das terras indígenas, a sabotagem da regularização, tudo era compromisso que ele tinha com esses grupos desde a época de campanha. Agora a gente vê 10 milhões de hectares sendo grilados, oficialmente, com a inoperância do governo. São terras indígenas e reservas extrativistas. São áreas de proteção sendo ocupadas em todo o país. Mas não há um órgão responsável pelo controle das terras? No seu compromisso com a destruição, Bolsonaro nomeou o ex-presidente da UDR, Nabon Garcia, para a Secretaria de Assuntos Fundiários. É o responsável pelo Cadastro Ambiental Rural, CAR, e pelos Planos de Recuperação Ambiental, PRA. O Nabon quer acabar com as terras públicas. A questão do CAR e do PRA, que nós sabemos que tem 5,5 milhões de propriedades, está parada no Serviço Florestal Brasileiro, onde você tem mais 550 milhões de hectares declarados com dono. Donos? Donos de que tipo de terra? Mas se você analisar esses cadastros ambientais rurais, você vai perceber problemas, muita gente dentro de área indígena, de reservas extrativistas e em áreas de parque. Uma matéria de alguns anos, do jornal Estado de São Paulo,
fez menção que, se fôssemos pegar todos os títulos, todos os papéis de propriedade, todas as escrituras rurais, a gente iria constatar que o Brasil deveria ter o dobro do tamanho, porque muitas dessas propriedades se sobrepõem às outras. Esse fenômeno é muito comum justamente na Amazônia Legal, no norte do Mato Grosso, Rondônia, Acre, Tocantins, sul do Pará, oeste do Maranhão. São regiões em que a grilagem come solta e, por outro lado, aonde tem essa sobreposição de direitos de propriedade que, como nós sabemos, são muito fajutos. E outra coisa, né, Marcos? Não estamos aqui querendo acusar ninguém, né? Longe disso, nosso canal está querendo fazer isso. Mas, em muitos casos, as próprias pessoas que vão tramitar burocraticamente essa papelada no nível cartorial, de alguma maneira, elas são, no mínimo, coniventes. De alguma maneira, ainda mais porque sempre estão naquela zona onde isso está ocorrendo, elas sabem mais ou menos o que é, para quem que elas estão fazendo as declarações. Ou não? Como diz o Bem-vindo Siqueira, ou não? Isso aí é uma coisa muito séria. Na semana passada, em Alter do Chão, no Pará, justamente onde ocorreu há 1 ano o tal do Dia do Fogo, é justamente onde o pessoal está dividindo aquela parte que foi queimada em lotes e já começa uma comercialização desses lotes nessa região. Agora, como que alguém pode derrubar a mata, pode colocar marcos de divisa de terrenos, ele pode lotear sem ter o apoio dos poderosos da cidade? É uma boa pergunta. Em Brasília, a cidade inteira, já no seu planejamento, quando se decide construir a cidade, tem definidas quais são as áreas para a construção de residência, de alto padrão, terrenos grandes, terrenos pequenos, prédios, essas coisas. O que mais existe nas redondezas de Brasília são os famosos condomínios. Alguns representavam fazendas que acabaram subloteando, subfracionando a terra, mas também isso precisaria ser autorizado, porque o fato de você ter um pedaço de terra não implica que você possa dele dispor como bem lhe interesse. Isso tem que respeitar as normativas da região. Você não pode, por exemplo, eu tenho um terreno no meio do centro de uma cidade, eu vou fazer uma indústria ali. Você não pode. O terreno é seu, o direito de propriedade é seu, mas o uso respeita o planejamento, o zoneamento daquela área. Então, existe em Brasília uma série desses condomínios. Outros são em áreas públicas, aonde a classe média ou a classe média mais alta da cidade, dependendo do tipo de condomínio, ali vive. E muitas das pessoas que têm casas nos condomínios de padrão mais alto são altos funcionários do governo, de todos os níveis, seja executivo, judiciário, legislativo. São altos funcionários que acabaram, em algum momento, incorporando isso. E a grande luta em Brasília que existe é até que ponto isso vai ser regularizado e como vai ser regularizado. Uma vez eu li uma reportagem que a desculpa era maravilhosa. A pessoa dizia, pois bem, a terra realmente não é minha, mas a casa eu a construí. Então, o Estado, se for ficar com a casa que está sobre a terra, tem que me ressarcir pelo dinheiro que eu investi na casa. E quem julga isso? Bom, quem vai julgar isso é um dos beneficiários que já moram ali também, ou não. É uma situação muito complicada. Só voltando, André, para a questão do neoliberalismo. O neoliberalismo é mercantilização de tudo. Mercantilização de tudo, e a gente não vai esquecer que é o mercado por si só que vai fazer isso. Você tem que capturar o Estado para que o Estado possa beneficiar a esses interesses que são bastante mesquinhos. E justamente a questão da regularização de terras. Porque, aparentemente, coloca o seguinte, o tempo vai se dando um jeitinho. E pode se dar um jeitinho no plano piloto ou no Distrito Federal. E onde não tem imprensa, onde não tem movimento social, onde não tem intelectuais, onde não tem o povo organizado, é justamente onde a boiada vai passando. Vai passando a boiada
e você vai premiando aquele monte de gente que cometeu todos os crimes para se apropriar do patrimônio público. Qual é o filme para a semana que vem? Atendiendo a los pedidos de los cómplices, vamos a discutir el dilema de las redes. Eu recebi um e-mail que dizia que era bastante interessante a discussão com o John Borman, mas me questionava por que é que a gente abriu o programa anterior com o discurso do nosso presidente. Por que é que a gente abriu o vídeo com esse discurso, Marcos? Porque aqui no nosso canal, a gente nunca brinca com a verdade. A gente brinca com a mentira. É isso aí. Até a próxima.